Olá pessoal, nesse vídeo continuar falando sobre este livro aqui, O Surgimento da Bíblia. Há mais alguns tópicos aqui, página 132. Ele fala de uma passagem interessante. Ele mostra o Êxodo 21, versículo 2 ou 7, que ele fala ali do tratamento de escravos. Tá? E uma passagem parecida com essa, no Deuteronômio 15, do 12 ao 18. No Deuteronômio, que é um texto que, segundo ele, vem depois, né? Está aí na reforma de Josias, aparece o verso 18, um verso adicional, onde prevê a situação de libertar o escravo. Tá? Essa parte final do Deuteronômio. Então, e ali ele faz o seguinte comentário. Em relação entre o texto e comentário, é de importância teológica decisiva. Do ponto de vista bíblico, não é a lei em si que é normativa, mas a lei e a sua interpretação. Em outras palavras, a dinâmica da interpretação já está ancorado no próprio cânone, e dessa maneira também aponta para além do cânone. Não existe na Bíblia uma lei divina atemporal. Também, especialmente a lei divina, necessita de atualização permanente. Então, ele usa esse exemplo para mostrar essa atualização. Esse novo contexto ali, né, Josias, já está previsto essa situação de soltar o escravo em algumas situações. Então, é o que ele chama de a lei não é atemporal, uma regra que vale para toda a eternidade. Não. Isso é aplicável conforme a situação da época. Então, ele vai falar isso como exemplo. Né? Agora, a questão aí do judaísmo. Né? A Torá ela se fundamenta o monoteísmo e a lei judaica na revelação do Sinai, que, segundo a cronologia bíblica, teria datado por volta de 1200 a.C. Historicamente, porém, o monoteísmo bíblico só se desenvolveu a partir do período tardio do reinado, tendo encontrado suas primeiras formas de expressão explícita somente em textos do exílio babilônico. Olha, então veja, isto isso só vai aparecer no exílio babilônico. Tá? A ideia de monoteísmo. Vai desenvolver isso mais, ó, quando vai na página 145. De efeitos históricos, a mais importante consequência da destruição de Jerusalém, pelos babilônios, né, foi o surgimento do judaísmo. Foi quando deu início o exílio da Babilônia. Né? Esse processo moldou a Bíblia por completo. A pergunta pela data do início do judaísmo é controversa e, dada a sua natureza, é impossível de ser respondida com clareza e exatidão. O judaísmo nunca existiu e, correspondentemente, as determinações de seus inícios vão depender daquilo que se entende por judaísmo. As posições extremas, documentadas na literatura, determinam Moisés, né, como o mais antigo, o início mais antigo, e a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 como a data mais tardia. Nenhuma nem outra posição se sustentam, nem a de Moisés, nem a de 70. Está no meio aí. De qualquer maneira, esses dois marcos, ao menos, dão um espectro dentro do qual o judaísmo se desenvolveu gradativamente, desde a religião dos antigos Israel e Judá. De qualquer forma, é certo que o surgimento do judaísmo é um processo sem clareza quanto ao seu início e seu final, mas que agrupou diversos desenvolvimentos, provocando ao mesmo tempo o surgimento de uma série de diferentes características a partir de si próprio. Foi por isso que nos espaços de fala inglesa acabou por se estabelecer um modo não muito bonito, mas objetivamente correto de falar em judaísmos, para cujo termo não há um equivalente em alemão. Tá? E ainda vai falar mais adiante, na página 148, sobre isso também. Então, ele está falando essa coisa do monoteísmo, aparece depois, né? Tem evidência de politeísmo? Ele vai dizer que sim. Um texto com características semelhantes encontra-se no Salmos 82.
contido no chamado Saltério Eloísta. É uma seção do livro dos Salmos em que o tetragrama Javé foi continuamente substituído pelo termo hebraico Elohim. Pode-se presumir, pois, que originalmente o Salmo 82 falava de Javé. Também esse texto tem um perfil monoteísta. Javé é o único Deus, os demais deuses necessitam morrer, como está no versículo 7. No entanto, com o cenário imaginado de juízo, tendo Javé como acusador e afirmando serem os deuses filhos do Altíssimo, ele se move dentro de um mundo imaginário politeísta. Ele diz assim: Deus, Javé, está na Assembleia de Deus, no meio de Deus. Ele detém o julgamento. Por quanto tempo quereis julgar injustamente e favorecer os ímpios? Defendei o pequeno e o órfão, fazei justiça ao fraco. E eu disse: Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, sois todos vós. O Salmo 82 dificilmente ainda pode ser datado no período pré-exílio, embora pareça ter preservado memórias pré-formas da religião judaica. O Salmo formula seu programa monoteísta, tá destacando a proeminência de Javé, mas dentro de um jogo de linguagem politeísta. Tá? Com o surgimento do judaísmo no tempo do exílio da Babilônia, iniciou-se um desenvolvimento histórico-religioso que, nos 2.500 anos subsequentes, se evidenciou altamente bem-sucedido no contexto global. O judaísmo e suas religiões afiliadas estabeleceram o padrão para aquilo que poderia se chamar, que poderia acabar por se impor como religião. Tá? Ao contrário do que ainda pensava a pesquisa clássica dos séculos XIX e XX, a época do Segundo Templo, o Segundo Templo seria o templo reconstruído já depois do exílio, né? Lá em 587 a.C. O templo foi reconstruído. O Segundo Templo foi construído por volta de 515, né? Já na volta do exílio, contra a resistência de Samaria e parcialmente também do próprio povo. Então, a época do Segundo Templo é a mais importante época para a formação da literatura bíblica. Isso é o que se confirma nas pesquisas mais recentes aí. Então, essa destruição, essa redefinição do templo, né? Destruição do templo e reconstrução, trouxe uma redefinição ali nas escrituras também, né? Isso também vai acontecer nos anos 70, né? Nos anos 70, com a destruição do templo de Jerusalém, a Torá oral vai ser escrita, né? Você vai escrever o Talmud e o Mishnah vão ser escritos, né? Já depois da destruição do templo. Então, essa mesma observação com relação às escrituras que aconteceu ali no ano 70, também aconteceu ali na Babilônia, segundo o autor aí. Então, ele descreve essa questão do templo, né? Histórico-religiosos, também exigências centrais da lei, como a circuncisão ou o descanso o sábado, não ocorreram antes da época do exílio. Olha, circuncisão e sábado, só depois do exílio que começou a ter. E, não obstante, são ancorados dentro da Torá já com Abraão, né? Em Gênesis 17, ou com Moisés, Êxodo 16. Então, segundo ele, essas histórias aqui de Gênesis 17 e de Êxodo 16 foram enxertadas no texto original. Por fim, a Torá desempenha um papel também em longos trechos, Êxodo até Deuteronômio, no exterior, durante a peregrinação pelo deserto no Egito até a Cisjordânia, pouco antes da encontrada Terra Prometida. Essa localização narrativa
com a inclusão da promulgação de toda a lei fora de Israel, só pode ser compreendida como fundamentação de um Israel em exílio. A Torá, em sua forma e versão atuais, pressupõe a existência de uma diáspora de Israel, que é esse movimento aí de exílio, né? Em outras palavras, a Torá é um documento do judaísmo antigo que se apresenta em sua substância intelectual tão antiga quanto o próprio Israel antigo. É só a partir dessa característica que se pode entender que o livro do Gênesis permite ao ancestral Abraão, na sua terra natal tradicional, ficava no próprio país, na região de Hebron, ter migrado de Ur, ou seja, da Babilônia, e que Jacó recebeu um sonho em Betel, predizendo os seus descendentes que haverão se disseminar por todo o mundo. Né? A terra sobre a qual dormes, eu te darei a tu e a tua descendência. Por trás desses textos está o quê? Está a experiência dos deportados para a Babilônia. Porque as pessoas destruídas. As pessoas foram levadas em exílio para a Babilônia. Uma parte, né? A parte foi levada para a Babilônia. Como explicar isso? Como explicar como isso não sendo uma derrota do Deus Javé? Então, esses textos vão mostrar que essas migrações estão previstas veja Abraão, veja Moisés no Êxodo. Então, foram narrativas criadas para justificar essa migração, essa aparente derrota de Javé perante os povos da Babilônia. Por trás desses textos está a aparência dos deportados para a Babilônia, que desejavam que seu retorno a Judá fosse antecipado já por Abraão no início do período pós-exílio, e que não interpretavam a dispersão da diáspora como expressão de castigo divino, mas como meio usado pela vontade salvífica divina para beneficiar todo mundo. Israel teve que ir ao exílio para que o mundo pudesse receber as bênçãos dele. Então, a destruição de Jerusalém e seu templo pelos povos babilônicos, em 587 a.C., é o evento mais incisivo da história do Judá antigo, e com isso também de Israel no sentido abrangente. Então, redefiniu o judaísmo, redefiniu a escritura. Tá? Então, essa é a perspectiva que ele traz. Muito obrigado, então.